Olá, estudantes! A partir de agora, você começa a desvendar comigo os conteúdos da filosofia do segundo ano do ensino médio. Prepare-se para conhecer pensadores e teorias sobre as diversas áreas do conhecimento. Mas afinal, você sabe o que é conhecimento? E por que temos tanta vontade de aprender cada vez mais? Nessa etapa, vamos encontrar respostas para essas perguntas e para outras que vão surgir ao longo do caminho. Você também vai aprender sobre a história da ciência, que começa lá na Grécia Antiga, com os primeiros filósofos que tentaram explicar o mundo de forma racional. E você pode imaginar a vida hoje sem a matemática? Nas aulas, vamos viajar no tempo para ver como as pessoas viviam até a Idade Moderna, no mundo onde as coisas eram feitas ao acaso, arriscando e acumulando experiências. Fique atento, a gente se vê nos próximos encontros. Até lá! Olá, estudantes de filosofia! O filósofo Aristóteles disse que o desejo de conhecer é próprio ao ser humano. A ciência surge desse desejo. Ela é a busca pelo saber sem a qual a nossa vida seria impossível. Mas nem sempre foi assim. No período medieval, o conhecimento foi submetido ao que a religião permitia. Demorou um tempo para que a observação da realidade que os gregos valorizavam voltasse à mentalidade dos pensadores. Esta mentalidade não durou muito tempo. Doenças e pragas e a escassez de alimentos foram um incentivo para a busca pelo conhecimento do corpo humano, da medicina, da agricultura. Aos poucos, o conhecimento foi desvinculado da fé e surgiu uma nova compreensão do mundo, uma vontade de explicar tudo pela razão e pela ciência. Esse processo é chamado de Revolução Científica. Os principais nomes da Revolução Científica são Galileu, Newton, Descartes, Kepler e Bruno. As contribuições desses pensadores vão além das descobertas científicas. Eles inventaram uma forma de compreender o mundo e o próprio ser humano. Até a Idade Moderna, a humanidade praticamente não utilizava a matemática. Era um mundo em que tudo era feito ao acaso, através de tentativas e erros. Foi a necessidade que levou o ser humano a desenvolver formas de padronizar o trabalho com a ajuda da matemática. Isso contribuiu para o desenvolvimento de vários setores da sociedade, como a agricultura. Um agricultor que conhece um pouco de proporção sabe como é importante depositar na terra uma quantidade determinada de sementes para ter uma boa produção. Se o agricultor colocar poucas sementes, não vai aproveitar as terras que tem. Ao mesmo tempo, se ele colocar muitas sementes, vai faltar espaço para as plantas se desenvolverem. Esse exemplo serve para mostrar como as atividades humanas, das mais simples às mais complexas, precisam do cálculo. Desde seu surgimento, a ciência sempre se preocupa em progredir. Antes da Revolução Científica, o desenvolvimento da ciência não era tão importante. Mudou a nossa relação com a natureza. Antes, ela era algo intocável, depois passou a ser um mero objeto na mão dos cientistas. Francis Bacon, no século XVII, defendia o método experimental, dizendo que era preciso invadir a natureza para descobrir os seus segredos. O avanço da ciência nos tornou cada vez mais especializados e também crentes de que a ciência sempre nos ajuda. A ciência sempre pede comprovação, mas será que ela não se tornou uma nova fé? A produção científica significa a mudança radical de nossas vidas até os dias de hoje. Quem hoje poderia viver sem as ciências da saúde, da comunicação, sem as ciências exatas e humanas? Nos tornamos profissionais com base no conhecimento que podemos oferecer para a sociedade. Podemos definir a ciência como um estudo dedicado e organizado em qualquer área. Todos podemos fazer ciência, é só pesquisar muito. Olá! A filosofia do século XVII foi marcada pelo conflito entre os pensadores empiristas e os racionalistas.
Os empiristas diziam que o conhecimento deveria partir da observação dos fatos. Já os pensadores racionalistas acreditavam que o conhecimento do mundo dependia da razão e da reflexão. O francês René Descartes foi o filósofo racionalista mais importante daquela época. Descartes usava a matemática como referência para explicar a forma de funcionamento da inteligência humana. Descartes dizia que o indivíduo que pensa com clareza e distinção é capaz de compreender a relação entre as coisas que acontecem no mundo. Você já ouviu essa frase, penso, logo existo? Essa é a frase mais famosa de Descartes. Para ele, o ser humano depende apenas da própria inteligência e do uso da razão para desenvolver o conhecimento. Para Descartes, a subjetividade, o eu do ser humano, é importante para a compreensão do mundo. A matemática foi sua referência para falar sobre uma forma de conhecimento confiável que não deixa dúvidas e que depende da inteligência humana para se desenvolver. Para ele, todas as áreas do conhecimento deveriam seguir os princípios da matemática. O conhecimento humano não tem limites. A inteligência humana não pode atingir o infinito. Ela deve se desenvolver livremente. A forma como Descartes pensa o infinito inaugura uma nova etapa na história do conhecimento da humanidade. O ser humano é o centro da investigação científica e tudo se deve à sua capacidade de raciocinar. Quando Descartes afirmou que penso e logo existo, ele quis definir que cada ser humano precisa perceber seu próprio pensamento, sem o qual ninguém é diferente de um robô. Aprendemos com isso que cada um deve pensar por conta própria, porque se não pensar, alguém pensará no seu lugar. Descartes ajudou a construir a visão do mundo moderno. O que ele chamou de método era o pensamento organizado para guiar as nossas ações. Afinal, o mundo está sempre mudando e o ser humano precisa adaptar-se para viver nesse mundo novo. A cada avanço tecnológico, percebemos a necessidade de reaprender aquilo que já sabíamos. Modernidade é aprender a conviver com o novo que surge a cada dia. A função do método é informar um procedimento para fazer uma determinada tarefa. Método é caminho. O método de Descartes pretendia ser universal, ser uma explicação simples, objetiva, de fácil compreensão. O primeiro passo é sempre partir de um determinado objeto. O segundo é a divisão do objeto em partes para facilitar a análise. Num terceiro momento, o objeto é remontado. Depois é a vez de compreender o todo. O último passo é registrar o processo. O conhecimento não tem dono e não tem idade. Em qualquer fase da vida, nós podemos adquirir novos conhecimentos. Olá! A característica central da modernidade é aquilo que os filósofos chamam de secularização do pensamento. Secularizar é compreender e explicar o mundo com base naquilo que ele nos mostra sem recorrer à religião. É o pensamento sem mistificação. É olhar para o mundo racionalmente. É desconfiar dos mitos, dos místicos, dos dogmas e até mesmo da fé. Com isso, a secularização passa a ser a chave para entendermos a modernidade, uma época em que o conhecimento assume o lugar que, até a Idade Média, era ocupado pela religião. Mas que conhecimento é esse? Conhecer é pensar a partir de definições. É buscar justificativas que propiciem afirmar um pensamento, mostrando seu sentido. Conhecer é definir mediante provas. Quem não pode provar aquilo que afirma, não consegue o crédito dos demais. Há um debate que vai caracterizar a Idade Moderna, o que consiste em justificar um conhecimento. Diversas correntes de pensamento se candidataram a essa resposta: empirismo, racionalismo, idealismo. Uns acreditam na experiência, no crer para ver, os outros na razão. Na verdade, esse debate jamais chegou a uma resposta, e nós herdamos essa dúvida. O que ela nos ensina? Até a modernidade, conhecer significava pensar a essência de algo, a natureza anterior à aparência. Contudo,
A partir da revolução científica, o conhecimento passa a residir na subjetividade do sujeito do conhecimento. O sujeito que conhece simplesmente fala da coisa como aparece para ele e não da natureza íntima. A ciência torna o conhecimento menos pretensioso. Com isso, o conhecimento se torna a arte de construir esquemas mentais que reproduzam os fatos do mundo, tais como eles aparecem ao sujeito. Podemos pensar no conhecimento como um desenho ou um mapeamento que o indivíduo constrói das coisas que acontecem lá fora. Por um lado, isso significa que o conhecimento se tornou mais objetivo, mas por outro lado, o conhecimento trata somente de relações e nada lhe importam as intenções das ações humanas. Ou seja, se por um lado o conhecimento adquiriu uma precisão maior com a evolução da pesquisa, por outro ele se tornou indiferente à subjetividade dos indivíduos. Se ateve unicamente à aparência do mundo e perdeu a pretensão de falar das essências das coisas. Talvez haja hoje uma espécie de superficialização do conhecimento. Hoje, se diz que vivemos em uma sociedade tecnocrata. Ou seja, as decisões importantes do mundo são tomadas com base na perspectiva dos especialistas, porque eles detêm o conhecimento. Mas quem é o especialista? O especialista é o profissional que limitou o conhecimento sobre um ponto específico do saber para afirmar que sobre esse assunto ele tem propriedade. Contudo, o especialista é também um indivíduo que perdeu a noção do todo. Para saber tanto de um determinado assunto, ele perdeu de vista os demais. Sendo assim, qual a real importância do especialista para a sociedade atual? No cenário de trabalho, o especialista é uma figura fundamental, porque é um espaço em que o conhecimento deve ser preciso e específico. Mas qual o papel específico de uma pessoa para além do trabalho dentro de um grupo familiar ou dentro de um grupo de amigos? Nesse contexto mais amplo, o especialista não tem nenhum papel. Assim, a sociedade contemporânea pode também entender a sua diferença em relação à idade moderna. Os modernos nos ensinaram como conhecer o mundo. Hoje, pensamos como usar os conhecimentos adquiridos. Olá! Para viver num mundo que é construído pelo pensamento, é preciso ter condições de compreender o que nos é apresentado e saber expressar os nossos próprios pensamentos. Por isso, a compreensão da linguagem é essencial. Existem diversas formas de conhecimento. A ciência é a área que os controla. Podemos dizer que até a arte é conhecimento. O que há de mais importante no conhecimento é a ideia de rigor. Conhecer implica ter argumentos que possam expressar o que se sabe. Não basta achar, é preciso argumentar para justificar. Quando argumentamos sobre um assunto, as informações que temos sobre ele passam a ter sentido. Argumentar é defender um ponto de vista particular. Só podemos argumentar sobre aquilo que já conhecemos, ou seja, argumentar não é a mesma coisa que informar. A argumentação é a linguagem que usamos para construir o nosso espaço na sociedade em que vivemos. Dificilmente paramos para pensar no sentido que as coisas têm, porque parece que tudo já tem um sentido. Aí surge uma questão central. As coisas não podem ter sentido. Elas são coisas. Quem dá sentido a elas é o nosso pensamento. Um objeto da natureza continuaria existindo se o ser humano não existisse, mas não seria conhecido. Quando o ser humano dá um nome para um objeto, ele passa a ter sentido. Pela palavra, a coisa adquire um conceito. E junto com o sentido vem a necessidade de usar esse objeto. As nossas experiências particulares generalizam o conceito dos objetos. Não importa quantas vezes uma coisa aconteça, ela tem sempre o mesmo sentido. Chamamos de indução ao processo de passagem da experiência particular para a definição. Para dar nome aos objetos, passamos por um processo de indução. E quando usamos os nomes que demos para os objetos, fazemos uma dedução. Esses processos fazem parte da lógica do mundo e ligam o nosso pensamento à realidade.
Para argumentar é preciso ter pensamentos coerentes. Tudo que existe no mundo tem uma lógica. Os seres humanos têm que conhecer essa lógica para manter a coerência nas ações e no pensamento. O mundo é objetivo e o pensamento é subjetivo. Apesar de viver num mundo objetivo, o ser humano não perde a subjetividade, porque é através dela que as coisas adquirem sentido. Isso significa que o mundo tem um fluxo próprio, que as coisas simplesmente acontecem. E o ser humano tem condições de compreender e acompanhar o fluxo dos acontecimentos. Quando a subjetividade está separada da objetividade, os seres humanos formulam conclusões falsas ou equivocadas. A grande lição do estudo da argumentação é que a relação entre o pensamento e o mundo é um processo racional, e nessa relação tem espaço para novas significações. Olá, estudantes de filosofia! O conhecimento é tão importante para os seres humanos que é justamente essa característica que diferencia a nossa espécie das outras. Existe uma parte da filosofia chamada de teoria do conhecimento. Ela se preocupa em estudar a extensão do nosso conhecimento e as formas que ele assume. O conhecimento vem da investigação do mundo e das coisas que fazem parte do mundo. Essa investigação começa pelas nossas crenças e pelo que já sabemos do mundo em que vivemos. As crenças podem se associar e dar origem a novos paradigmas, ou seja, a novos modos de entender e explicar as coisas. Com a teoria do conhecimento, os filósofos têm como objetivo conhecer o próprio conhecimento e descobrir de onde vem a nossa vontade de conhecer. Alguns filósofos perguntam de um modo que nos parece confuso: se é realmente possível conhecer algo, se aquilo que percebemos é real. Mas estas são justamente as questões e os desafios da teoria que não tem medo de pensar. As falhas e os equívocos que acontecem no nosso cotidiano são argumentos que alguns filósofos usam para criticar a possibilidade do ser humano adquirir conhecimento. Esses filósofos se preocupam com as experiências que temos enquanto dormimos ou quando estamos acordados. Quando estamos acordados, podemos cometer falhas, ou até enganar, ou até mesmo ter a sensação de ver ou sentir algo que na verdade não existe. Durante o sono, um mundo irreal toma conta da mente dos seres humanos. Esse mundo irreal é tão bem construído que muitas vezes parece até de verdade. E aí surge a questão: o mundo real é o que vivemos quando estamos acordados ou aquele dos nossos sonhos? São dúvidas como esta que levam muitos filósofos a questionar a busca do conhecimento e se é possível ter certeza sobre algo. É por isso que os filósofos chamados de céticos criticam aqueles que afirmam que conhecem algo. Para eles, as falhas da percepção do ser humano dificultam a busca do conhecimento. Não podemos entender o ser humano sem a sua busca pelo conhecimento. A relação fortíssima com o saber está presente no nome que é dado para a nossa espécie. Homo sapiens significa homem que sabe. A busca pelo conhecimento impulsionou o desenvolvimento da humanidade. Com o passar do tempo, os seres humanos conseguiram explicações para muitos questionamentos e conseguiram compreender pelo menos um pouco do funcionamento do mundo. A aventura do conhecimento ainda não terminou. A nossa sociedade tem muitos problemas para resolver, como a fome, a desigualdade social e muitas dúvidas para serem respondidas. A filosofia ainda está em busca de respostas para algumas questões específicas, como o que é o ser humano e qual o sentido da nossa existência. E aí, o que você achou dessa aventura pelo mundo do conhecimento? Gostou do assunto? Então continue pesquisando sobre ele. Olá, estudantes de filosofia! A ciência é fundamental na sociedade em que vivemos. A humanidade se tornou dependente dela para fazer uma tarefa que deveria ser a mais natural para todos os seres vivos, que é sobreviver. Seria muito difícil para a maioria de nós tornarmos-nos adultos se não existissem as vacinas e a cura para muitas doenças.
O ser humano é dependente da ciência até mesmo para se comunicar. Não teríamos a internet e boa parte dos materiais que tornou possível chegarmos até aqui. A filosofia pode nos ajudar a refletir sobre a questão da integração da ciência na nossa vida e a dependência que esse processo gerou. Preste atenção porque esse assunto não para por aqui. Você mesmo pode pesquisar e aprender muito mais sobre ele. Observar, lançar hipóteses e, principalmente, provar e comprovar. É assim que a ciência funciona. O Brasil fez parte de um dos maiores eventos científicos de todos os tempos, que foi a comprovação das teorias de Albert Einstein. 2 teorias de Einstein foram comprovadas. A primeira sobre a relatividade e a segunda sobre como um objeto de grande massa pode desviar a luz das estrelas. Quando as teorias de Einstein se tornaram públicas, por volta de 1905, não existia experimento capaz de comprovar as ideias dele. E a oportunidade de comprovar as teorias de Einstein surgiu com o eclipse que aconteceu em 1919. Um grupo de físicos e astrônomos escolheu Sobral, no Ceará, para observar o eclipse. As fotos tiradas do eclipse mostraram o desvio da luz das estrelas distantes com valores iguais aos que Einstein previu. As teorias de Einstein foram comprovadas e se tornaram leis da natureza. O conhecimento científico nasceu na Grécia Antiga. Os gregos tentaram explicar a constituição da realidade, tendo como base os recursos naturais ao invés da mitologia. A ciência continuou se desenvolvendo até chegar à modernidade, quando foi criado o método científico. As principais etapas do método científico são a observação da realidade, a elaboração de hipóteses, além da experimentação para comprovar ou não as hipóteses. As hipóteses devem ser testadas com todo o rigor possível. Se não forem comprovadas, precisam ser refeitas. E quando são comprovadas, elas mostram uma nova visão sobre o funcionamento da realidade e do mundo em que vivemos. Olá, estudante de filosofia! Até hoje, algumas características da ciência grega continuam sendo referência para a ciência moderna. A busca pela racionalidade foi a base para o nascimento da ciência grega. Isso aconteceu quando os gregos deixaram de contar apenas com a religião para explicar os fenômenos da natureza. Os primeiros cientistas filósofos foram os pré-socráticos. Eles viveram entre os séculos 5 e 6 a.C. Os gregos também contribuíram para o desenvolvimento da medicina. Hipócrates, que viveu por volta do século 5 a.C., foi um dos gregos que mais se destacou nessa área. No século 3 a.C., Arquimedes descobriu os princípios fundamentais da hidrostática, que é o ramo da física, que estuda a força exercida pelos líquidos em repouso. Com Tales de Mileto, Platão e Aristóteles, a ciência da Grécia Antiga já trabalhava com os principais aspectos da ciência moderna: a racionalidade e a objetividade. Tales de Mileto foi um dos primeiros filósofos a buscar respostas racionais sobre a natureza das coisas. De acordo com Platão, conhecer algo significa buscar a essência das coisas. A essência é estável e permanente e é descoberta com a ajuda da razão. Platão acreditava na compreensão objetiva da realidade. Com Aristóteles, vamos conhecer outra característica fundamental para se fazer ciência. Ele diz que a ciência tem que ser explicativa. A busca do conhecimento tem que fornecer a causa e o porquê das coisas. Para Aristóteles, os sentidos têm um papel fundamental na busca do conhecimento. A ciência grega forneceu alguns alicerces da ciência moderna, como a racionalidade, a objetividade e a procura das causas dos fenômenos da natureza. Vários filósofos gregos contribuíram para o desenvolvimento da ciência.
Muitas vezes eles discordavam entre si, debatiam as ideias de cada um e encontravam respostas para os questionamentos daquela época. O questionamento é muito importante para a ciência. É uma forma de ampliar e enriquecer o conhecimento científico. A busca por explicações racionais foi inaugurada por Tales de Mileto. O ideal de objetividade surgiu com Platão. Aristóteles procurou compreender as causas dos fenômenos que acontecem no mundo inteiro. Foi assim que os gregos contribuíram para o desenvolvimento da ciência. Olá, estudante! Você já deve ter ouvido falar que a Idade Média é também conhecida como a Idade das Trevas. Historiadores modernos inventaram essa imagem de uma época em que não havia ciência, em que tudo era obscurantismo. Felizmente, o termo Idade das Trevas tem sido cada vez menos utilizado pelos especialistas. Porém, certo atraso cultural é comum a qualquer época. Na Idade Média, foi a intromissão da Igreja nos assuntos da ciência e do conhecimento humano que deixou essa marca. É muito difícil olhar para a Idade Média com os nossos olhos modernos, mas é saudável perceber que aquele tempo conheceu avanços nas áreas da ciência e da tecnologia ao mesmo tempo que testemunhou a peste negra. A filosofia medieval foi muito rica, mas assim como a ciência, padeceu sob os princípios da Igreja. Os filósofos medievais entendiam que os dogmas do cristianismo não eram opostos aos da razão humana. Tanto o pensamento humano quanto a investigação científica precisavam ser explorados para revelar o poder e a existência de Deus. A filosofia servia à teologia. O pensamento progrediu, mesmo assim, com base na tensão entre fé e razão. Vamos ver de que forma isso aconteceu? A ciência na Idade Média não era tão bem definida como atualmente. O medieval não discernia muito bem o que era ciência e o que era magia e o que era imaginação. É claro que muitos estudiosos não levavam a sério as descobertas dos alquimistas e dos astrólogos. O bestiário é uma forma de texto descrito de criaturas naturais e fantásticas e tem função moralizadora e será também bastante comum para mostrar que os medievais tinham muito prazer com as formas da imaginação. A Igreja chegou a condenar os que realizavam práticas de magia, identificando essas pessoas como bruxas. Mas até essa época havia apenas fiscalização e não punição para os envolvidos nessas artes. Apesar de ser confundida com práticas mágicas, a ciência dos medievais promoveu vários avanços se comparada à dos gregos antigos. Os medievais desenvolveram estudos em gramática, em retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Na área tecnológica foi realizada a invenção dos óculos. No início, eles eram feitos de cristais e depois passaram a ser feitos de vidro. Com essa invenção, os cientistas puderam desenvolver mais tarde os telescópios e os microscópios. A Idade Média é um período de 1000 anos. Fica difícil falar de toda a sua importância. A filosofia moderna deve muito a ela. Apesar da Igreja tentar controlar tudo, havia também pensadores livres dentro da própria Igreja. Uma mulher muito importante foi, por exemplo, Hildegard de Bingen, que escreveu muito, mesmo vivendo dentro de um mosteiro. Os escolásticos, após terem conhecido as ideias de Aristóteles, promoveram uma extensa pesquisa em torno da filosofia do pensador de Estagira. A lógica, o método científico e a filosofia natural foram amplamente desenvolvidas para que o homem pudesse compreender os fenômenos naturais. A escola do pensamento cristão, chamada de escolástica, vigorou entre o século IX e XV. Embora a ciência do período medieval não tenha se desenvolvido da forma como ela se desenvolve hoje, as descobertas dessa época foram fundamentais para a história. A criação da bússola, do astrolábio e das universidades são alguns desses exemplos. Tenha um bom estudo! Olá, amigo!
Você alguma vez já pensou como foi possível o surgimento da ciência moderna? A ciência moderna surgiu de um longo processo de transição, mais do que de uma ruptura radical. Antes dela existia a cosmologia aristotélico-ptolomaica, ou seja, vigoravam as ideias cosmológicas e astronômicas descobertas no século II a.C. por Ptolomeu e defendidas por Aristóteles. Marcada pela Revolução Científica, que teve início no século XV e se estendeu até o século XVII, nasceu uma nova ideia sobre a ciência. Filósofos, teólogos, matemáticos e astrônomos, todos contribuíram com diferentes ideias, levando finalmente às profundas transformações da visão científica do século XVII, tanto em relação ao modelo do cosmos, quanto aos aspectos metodológicos da ciência moderna. A ciência moderna foi fruto da Revolução Científica. Um longo processo histórico está por trás dessas transformações. Fatores econômicos, sociais, políticos estão sempre em jogo e também a mentalidade dos filósofos. Dentro dessa trajetória, alguns pensadores foram muito importantes. Nicolau Copérnico, por exemplo, defendeu matematicamente, através do cálculo dos movimentos dos corpos celestes, um modelo de cosmos em que o Sol é o centro. Segundo ele, a Terra é apenas mais um astro girando em torno do Sol. Ele rompeu, desse modo, com o sistema geocêntrico formulado por Cláudio Ptolomeu e iniciou um processo que deixou muita gente perturbada. Já Galileu Galilei pesquisou o movimento da queda dos corpos. Provou, ao contrário da teoria aristotélica, que mesmo que os corpos fossem leves ou pesados, levavam o mesmo tempo para chegar ao chão. Já Isaac Newton, através da teoria da queda da maçã, nos forneceu a base para a solução do problema dos planetas, confirmando a hipótese de que a força de atração exercida pela Terra faz com que a maçã caia. Ele sustentou a lei da gravidade, a mesma força que faz a Lua ficar na órbita elíptica em torno da Terra. A Revolução Científica é um processo de renovação cultural que teve início no século XV e se estendeu até o século XVII. Ela criou uma nova imagem do mundo, questionando algumas certezas religiosas e antropológicas, e, ao mesmo tempo, representou a proposta de nova imagem da ciência, autônoma, pública, controlável e progressiva. A Revolução Científica foi um processo que teve início com Nicolau Copérnico e recebeu a culminância com Isaac Newton. O mundo passou a ser explicado pela ciência. A ciência virou a dona da verdade. Ao contrário do saber medieval, a ciência moderna se preocupa com a relação entre teoria e prática e com o progresso da técnica. Para que o progresso aconteça de fato, a ciência controla a si mesma para evitar erros. Por fim, pode-se dizer que a Revolução Científica cria o cientista experimental moderno, aquele que cuida do experimento buscando rigor e precisão. E você, consegue enxergar a evolução científica no seu próprio estudo? Olá, turma da filosofia! Se a gente der uma olhada para o passado, veremos que o conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. Foi a Revolução Científica do século XVII que marcou a autonomia da ciência da própria filosofia. Só que uma ciência sem filosofia corre o risco de ficar sem ética por esquecer que todos os processos precisam de crítica. O método científico consiste em estudar um fenômeno da maneira mais racional possível, de modo a evitar enganos. Ele busca evidências, provas e conclusões. Em relação à importância do método, é possível afirmar que ele pode validar ou invalidar um resultado. Dizemos ainda que ele confere segurança e é fator de economia no estudo ou na pesquisa, além de ser um extraordinário instrumento de trabalho. Não são apenas os cientistas que tiveram uma formação específica que são capazes de agir de forma científica. No nosso cotidiano, nos deparamos com determinados problemas e tentamos solucioná-los através de noções científicas que todos nós temos. Sendo assim, convido você para conhecer melhor o método científico e ampliar os seus conhecimentos.
historicamente, têm sido 3 as principais concepções de ciência. A racionalista, em que o modelo de objetividade é a matemática. A empirista, que toma o modelo de objetividade da medicina grega e da história natural do século XVII. E, por fim, a construtivista, cujo modelo de objetividade vem da ideia de razão como conhecimento aproximativo. No pensamento científico, a experiência é superior à ideia. Consequentemente, o fato pode destruir a ideia. Por isso, uma teoria científica é sempre formada a partir de hipóteses, porque, mais cedo ou mais tarde, poderá aparecer um fato e destruir a visão tradicional. O método científico pode ser apresentado da seguinte maneira. Inicialmente, é mostrado um problema que desafia a inteligência humana. A partir disso, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para o controle, a fim de confirmá-la ou não. Ele nem sempre chega a uma conclusão logo com a primeira suposição formulada, o que torna necessário repetir as experiências, alterando as hipóteses inúmeras vezes. A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. No método científico, a matemática ocupa um papel importante no que diz respeito à expressão dos resultados, medidas de coleta e observação, como hipotetizar e prever. O método científico é composto por 6 etapas que devem ser seguidas ordenadamente para que o cientista tenha êxito nos resultados. São elas: a observação do fenômeno, a experimentação e medição, a criação de hipóteses, o teste das hipóteses, o estabelecimento de uma tese e a criação de uma teoria. Por fim, o método científico está presente nos mais variados espaços e auxilia os profissionais de diferentes funções, como, por exemplo, o controle de qualidade em fábricas de manufatura, o processamento de evidências das cenas de um crime, a realização de exames médicos para avaliar a saúde dos pacientes, bem como na investigação das causas de um desastre. O conhecimento é uma ferramenta a favor do ser humano. Então, siga estudando. Olá! É comum ouvirmos que uma pessoa não possui cultura quando ela não tem contato com a leitura, as artes, a história, a música e por aí vai. Por exemplo, a comparação entre um professor e uma pessoa que não sabe ler e escrever. Muita gente vai dizer que o professor é cheio de cultura enquanto o outro está bem longe de ser alguém culto. Para grande parte da população, a cultura possui um sentido de erudição, ou seja, uma larga instrução adquirida por meio de diversos mecanismos, mas principalmente pelo estudo. Quantas vezes você já ouviu dizer que o povo não tem cultura, que o povo não sabe o que é boa música ou que o povo não tem educação? Essa é uma concepção equivocada a respeito do que realmente significa o termo cultura. Mas afinal, o que é cultura? Aqui você teve uma ideia do que significa esse termo. Continue pesquisando outras respostas para essa questão. O conceito de cultura é bastante complexo. A filosofia, a sociologia e a antropologia têm a cultura como objeto de estudo. E para cada uma dessas áreas do conhecimento, a cultura possui sentidos diferentes. A palavra cultura vem do verbo latino colere e significa cultivar, criar ou cuidar. Ou seja, cultura significa o cuidado do ser humano com a natureza. Essa definição coloca a cultura como cultivo ou a educação do espírito das crianças para se tornarem virtuosos, aprimorando as qualidades. Esse conceito latino vigorou até o século XVIII. Com o iluminismo, a palavra cultura passou a significar os resultados daquela formação ou educação dos seres humanos. Resultados expressos em obras, ações e instituições como as artes, as ciências, a filosofia, os ofícios, a religião e o Estado. Hoje, cultura significa, em primeiro lugar, as obras humanas que se exprimem numa civilização. E, em segundo lugar, a relação que os seres humanos socialmente organizados estabelecem com o tempo e com o espaço, com os outros humanos e com a natureza.
O conceito de cultura passou por várias mudanças ao longo dos tempos. Na origem, a palavra cultura é muito mais a relação estabelecida do ser humano com a natureza do que com a educação. Dessa definição, cultura e natureza não se opõem. O fato é que um outro conceito surgiu com o movimento iluminista do século XVIII. A partir dele, a cultura passou a estar mais relacionada com a educação. Surgiu também uma separação e, em seguida, uma oposição entre natureza e cultura. A cultura passou a assumir uma característica dinâmica. A partir daí, foi possível perceber que a cultura passou a significar as obras humanas que se exprimem numa civilização. Ou, então, a relação que os humanos, socialmente organizados, estabeleceram com o tempo, o espaço e outros humanos e a natureza. Por isso, a valorização da música, da arte, dos costumes de um povo, das crenças, das festas típicas, ou seja, tudo o que caracteriza e diferencia um povo de outro. Isso faz a gente falar em cultura brasileira, cultura americana, cultura europeia e tantas outras. Olá, estudantes de todas as partes do Brasil. O trabalho ocupa um lugar central em nossas vidas. Dedicamos muito tempo de nossa vida para as atividades profissionais. O trabalho é um meio de sobrevivência, uma forma de realização profissional, mas também pessoal. O trabalho é um dos principais instrumentos que utilizamos para dialogar com o meio social e com a época em que vivemos. Somos o que fazemos, somos também o nosso trabalho. Você já deve ter ouvido falar as seguintes expressões: os jovens de hoje são alienados, pensamento alienado ou povo alienado. O termo alienação começou a ser utilizado pelo filósofo alemão Karl Marx no século XIX. Ele retirou a ideia de alienação das leituras de Hegel, mas o revestiu de um caráter inovador e crítico. Tanto em Marx quanto em Hegel, a alienação está ligada ao trabalho. Para os dois pensadores, o trabalho é a essência do ser humano. Mas Marx, de um modo muito crítico, fez ver que o trabalho também pode ser algo negativo. O conceito de trabalho foi modificado ao longo da história da humanidade. Os gregos e os romanos não valorizavam o trabalho. Para os romanos, a palavra trabalho significava sofrimento. Na Grécia Antiga, o trabalho era uma atividade dos escravos. Na Idade Média, os nobres não trabalhavam. O trabalho sempre foi visto como uma atividade inferior. A concepção de trabalho mudou com a Revolução Industrial no século XVIII. O trabalho passou a ser valorizado e se transformou num símbolo de liberdade, mas nem tanto. Foi nessa época que surgiu o emprego. O emprego é a relação entre trabalhadores que vendem a força de trabalho por algum valor e patrões que compram essa força pagando um salário. A alienação é fruto dessa nova relação de trabalho. Um trabalhador alienado é aquele que não reconhece o valor do trabalho que faz e não se dá conta da exploração que ele sofre. Essa nova concepção transformou o trabalho numa mercadoria. O conceito de trabalho teve diversas definições ao longo da história. No início, não era considerado uma atividade nobre e chegou a ser comparado com um instrumento de tortura chamado tripalium. No século XVIII, o trabalho se tornou uma forma de realização do ser humano, um meio para expressar a liberdade e a criatividade. Deixou de ser sinônimo de dor, de sofrimento, mas ainda existe a alienação, que acontece quando o trabalhador é explorado e não tem condições adequadas para exercer a sua função. Considerar a mão de obra como uma mercadoria, sem valor, descartável, que pode ser substituída a qualquer momento, também é uma forma de alienação. O trabalhador que não é valorizado tem dificuldades para alcançar a realização pessoal através da atividade que desempenha. Hoje, há empresas que se preocupam com o bem-estar do trabalhador, garantindo boas condições e uma remuneração digna. Isso é fruto de um mundo mais democrático que estamos construindo dia a dia. Parabéns, estudante! Você concluiu mais uma etapa dos conteúdos de filosofia.
Nas aulas do segundo ano, você aprendeu que uma das características do homem moderno é a secularização do pensamento, ou seja, explicar o mundo com base naquilo que conhecemos do mundo. Agora, você já sabe que a Revolução Científica teve um papel fundamental nesse processo, e não precisa ser um filósofo ou cientista para colocar em prática o método científico. Quando buscamos explicações racionais e argumentos, estamos colocando em prática o método científico e utilizando os instrumentos do conhecimento. Você se esforçou e atingiu mais uma etapa. Continue assim. Nos encontramos de novo no terceiro ano.